tinha começado lá a história do Gol. A primeira parte já foi, agora vamos para a segunda. Então vamos lá. Vamos continuar a história do Gol aí. Tinha parado, a gente tinha ido para Tatuí. Eu tinha vendido meu carburador 2Z, né, pro rapaz de Tatuí. Ele pediu para eu levar lá. Daí eu fui levar. Chamei um amigo meu pra ir junto. Daí eu fui levar. Fui de boa. Na hora de voltar, chegando aqui em casa, aqui perto de casa aqui, não, tava na rodovia ainda. Vou dar uma aceleradinha, né? Daí eu devia estar uns 190 mais ou menos. Aí eu fui e dei no booster. Tava com 1,2 kg. Fui e dei no booster pra vir 2 kg. Daí nessa daí o carro começou a falhar. Falhando. Pô, pensei, queimou junta, né? Deve ser fácil. Daí beleza. Daí consegui deixar ele na casa dele e consegui ir embora. Deixar o carro em casa. Daí eu tinha trocado ideia com o Renato. Renato, aconteceu isso. Ele falou, pode ser junto também, né? Pelo sintoma de falha, iria ser junto. Daí beleza. Daí peguei e deixei o carro parado lá. Tava sem dinheiro pra arrumar, né? Deixei o carro parado lá. Daí juntei a grana. Quando deu dinheiro eu peguei e liguei pro Renato ver se dava pra ele arrumar. Ele falou assim, ó, não tem como. Não tem como eu ir buscar o carro aí pra levar pra arrumar e tal. Ah, beleza. Você não vai ficar chateado se eu mandar arrumar aqui? Você não vai ficar? Eu falei assim, não tem problema. Depois eu levo aí pra você acertar. Ele falou, não, beleza, sem problema nenhum. Daí mandei aqui numa oficina aqui. O pessoal desmontou. Na hora que desmontou não era só a junta, né? Desmontou, tinha derretido vela, tinha ameaçado derreter um pistão. Daí beleza, desmontou essa parte de cima aí, o cabeçote. Aí já que ameaçou derreter um pistão, vamos desmontar a parte de baixo, né? Nossa, cara. Daí desmontou a parte de baixo. Daí tinha ovalizado, acho. Tinha feito alguma coisa na biela. Ovalizado vira brequim, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que eu tive que comprar outro vira. A sorte que a biela, eu consegui puxar a biela. O vira eu tive que correr atrás de um vira 2.0 standard. Eu trabalho pra achar, consegui achar. Daí beleza, daí o pessoal mandou o cabeçote pra retífica, biela, vira também, né? Que tinha que fazer dar uma polida nele. Daí beleza. Daí me entregaram o carro. Daí eu liguei pro Renato, ô Renato,
Daí beleza, cara. Daí não respondeu, passou um tempo, passou. Eu continuei andando com o carro sem acerto, né? Mas sem acelerar. Daí peguei e levei pra outro mecânico, cara. Levei pra outro mecânico. Falou que acertava. Eu levei lá e fiz um acerto lá. E ficou igual o carro era antes, quando o Renato acertava, né? Mas teve um acertozinho, né? Beleza. Só que eu não tava contente, né, com o carro. Daí esse amigo meu, Digão, pegou e falou assim, ó, eu conversei com o pessoal lá do Nunes, lá, de Sorocaba lá. Se você quiser levar o carro lá pra acertar, eles acertam o seu carro. Daí beleza. Daí liguei lá, conversei com o Juliano lá. Não, pode trazer o carro aí. Daí levei o carro lá. Daí primeira coisa que eles fizeram, vamos tirar esse carburador de trenzinho aí que tá horrível, tá uma bosta esse carburador aí. E vai eu gastar dinheiro no carburador de novo, né? Burrão. Fui e comprei um 2Z novo. Podia ter deixado, esperado, né? Paciência e tal. Mas não. Quero tudo na hora. Daí beleza, comprei o 2Z novo, comprei mais algumas coisas lá que eles falaram lá. Acertaram o carro. Carro carburado com... continua a mesma pressão, 1 e 2 no pé e 2 kg no booster. Veio 350 cavalos com 2 kg. Daí peguei o carro na quinta-feira. Daí na sexta-feira vamos pra Saltinha. Vamos pra Saltinha. Daí a gente foi pra Saltinha na sexta. Daí começamos. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Daí numa dessas subidas aí tinha um Passat CC. Tem até o vídeo no meu Instagram puxando com esse Passat aí. Sucata e seu Fiat. Top Fiat, teto ragatop. Chique. Então daí numa dessas puxadas aí escapou a... Não, mentira. Uma dessas puxadas aí puxei e parei o carro. Ah, deixa eu dar uma olhada, ver se não virou a correia do alternador. Cheguei lá, o que aconteceu? Tinha virado a correia. Só que eu não tinha percebido. A temperatura já tinha passado do meio. O carro tinha quase fervido. Daí beleza, esperamos esfriar o carro um pouco. Colocamos água. Daí peguei e vim embora, né? Já era fim de noite, né? Tinha acabado quase. Daí viemos embora. Daí depois disso aí o carro nunca mais teve acerto, cara. O carro só dava falta, se acelerar dava falta. Falei, caralho. Daí fiquei 1 ano mais ou menos com o carro assim. Daí levei aqui na oficina de novo aqui. Daí o pessoal levou o cabeçote pra retífica. Realmente teve que fazer a retífica, o cabeçote, alguma coisa assim. Daí peguei, beleza, fez a retífica no cabeçote, mas ainda sem acerto, o carro sem acerto. Daí fiquei com o carro assim. Daí apareceu essa Race Pro aqui pra comprar. Daí peguei e comprei, era ela, um coletor MI 4 bico. Tinha mais algumas coisinhas lá que eu nem lembro o que era. Daí comprei e ficou um tempo guardado lá em casa lá. Daí eu falei, putz,
vou montar 4 bicos esse carro, cara. Aí apareceu um coletor pra comprar. Coletor pra 8 bicos já. Só tinha 4 bicos de baixa só. Aí beleza, ia precisar de mais 4 de alta. Daí final do ano eu resolvi levar lá pro Juliano no Nunes. As preparações. Daí levei lá. Daí começa, né? Pô, vou montar o carro 8 bicos, injetado, sem câmbio. Tem que comprar câmbio. Comprei câmbio. Daí eu vou montar o carro já injetado com câmbio sem intercooler. Pô, vamos lá, vamos fazer intercooler. Daí eu precisava fazer escapamento. Aproveitei também. Juliano, tem quem faça? Tem. Aí beleza, Juliano montou o carro, deixou a parte do motor fechada, daí levou na Belkip para fazer o intercooler, levou na German para fazer o escape. Daí o escape a gente fez de 3 polegadas inteiro. No começo, da saída da turbina aqui até lá atrás, 3 polegadas sem abafador. Daí beleza, o carro foi de guincho, voltou de guincho. Daí ele acertou o carro, foi pro dinamômetro. Foi no dinamômetro lá, deu umas puxadas lá, top, carro acertado. Daí ele voltou pra oficina. Daí no outro dia de manhã, ele foi dar partida no carro lá. Foi dar partida no carro, daí ele disse que ouviu um barulho e já matou o carro já, né? Desligou o carro. Ele foi ver, tinha quebrado o comando. Um 49G. Original o comando, hein? Quebrou o comando. Daí compramos outro igual. Daí ele colocou. Acho que nem precisou fazer acerto de novo, nada, porque era mesmo comando, mesmo grau logo. Ele montou no carro de novo. Daí ele montou, foi buscar o carro. Aí depois disso aí, só alegria, né? A única coisa que eu fiz depois disso aí, eu fui trocar as buchas agregada, bucha de bandeja, que era original ainda, daí eu coloquei de PU. Acelerava o carro, parecia, sei lá, velho, você ia de um lado pro outro na pista. Melhorou pra caramba o carro. É isso aí, galera, o carro agora é o que tá aqui, ó. Show de bola. Sem nem ter o que falar, cara. Agradeço bastante o Digão que, nossa, o cara deu a força lá, apresentou os caras lá. Já tinha ouvido falar, o Digão já levava o carro dele lá, né? Já tinha ouvido falar que os caras eram top mesmo no acerto e tal. Realmente, foi mesmo. Vamos terminando o vídeo aqui, galera. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem aí. Espero que tenha ficado legal. Quero agradecer aí o Rogério do canal Flying Low. O cara é firmeza, gente boa pra caramba. Sempre me ajuda aí, me dá uma força aí. O cara é gente fina. Vou deixar o canal dele aí na descrição. Flying Low. O Adrianinho Pedra também. O canal dele é Adrianinho Pedra. Também vou deixar na descrição. O Adriano também aí me dá uma força, gente fina pra caramba. O canal do Rogério e no canal do Adriano tem vídeo do meu carro. No canal do Rogério a gente fala do carro que tem e tal, essas coisas. No canal do Adriano é filmagem eu andando com o carro. Daí depois ele filma motor, essas coisas. Se inscreva no canal dos dois aí, pessoal. Acompanha lá, que é bem bacana o canal dos caras aí. Agradecer também ao André Motos. Valeu, André, pela força aí.
Mandar um salve aí pro Doca. Valeu, Doca, lá da André Motos também. Valeu, pessoal. Fui!